Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida e doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bora? Vamos lá? Então vamos lá, estamos começando mais um podcast direto da Arca para vocês. Aqui quem fala é o Alê. E aqui o Fagner. E vamos que vamos no podcast, que semana passada o que vai subir ainda, né, tio Exato, Fábio? É, né? Nem o Atos dos Apóstolos subiu ainda. Pelo amor, mas tudo bem. Tá quase, tá no forno. E me diz uma coisa, tá bombando ou não tá? Tá bombando. Tá top. A gente já tem mais de 500 plays. Nossa senhora. Só no Spotify. Graças a Deus. Muito legal. E falamos no podcast passado sobre... José, e agora nós vamos falar sobre... Maria. E hoje nós estamos com um convidado especial que está atrás das câmeras ali. Fala aí, Alex! E aí? E o Luciano? Opa, e aí? Eles estão envergonhados, gente, estão com máscara ainda. Mas vamos lá, o que nós temos aí, Fagnão, para nós poder trabalhar aí um tema legal? Vamos lá, cara, aqui nós vamos falar sobre Sagrada Família, né? Clima de Natal, chegando o Natal, já a gente vai entrar, amanhã começa o Advento. É, isso aí, já a gente vai entrar em Advento. É amanhã ou outra semana? Se eu tiver perdido, acho que é amanhã. Enfim. Amanhã é Cristo Rei, então próximo domingo. Próximo domingo, verdade. Tô perdido. Não, Mas estamos quase aí começando o Advento, vamos falar de Sagrada Família, nosso próximo encontro, depois a gente vai falar de Jesus. Mas hoje a gente vai falar de Maria. E o que nós temos aí de Maria? Cara, muita coisa, né? Todo mundo tá ansioso principalmente eu, particularmente, para saber o que você trouxe para nós aí. Você sempre traz algumas coisas aí debaixo sobre Maria da manga. Totus tus, né? Dá para falar... Dá pra fazer só podcast, acho que pode fazer um ano só de Maria. Ô, glória, hein? Só de Maria. Muita coisa. Hoje vamos tentar fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Não tenho dúvidas de que a gente vai fazer muita coisa sobre Maria. Até o Ale falou, a gente poderia fazer uma saga só de Maria. E eu fiquei pensando, quando ele falou uma saga só de Maria, eu não sei nem quando terminaria uma saga de Maria, porque... Começar a gente começa, mas quando termina... Eu não sei, exatamente, porque eu não sei nem quantos episódios. Apocalipse a gente demorou 4, 5. Se a gente contar a missa inteira, eu fiz uns 5 de Apocalipse. Imagina de Maria. Imagina. Dá muita coisa. Mas vamos tentar fazer uma abordagem interessante que eu queria trazer para vocês... Porque nós somos católicos, apostólicos, romanos, devotos de Maria, sem nenhum medo de dizer isso e nenhuma preocupação. E eu estava pensando muito hoje na pauta, estava estudando sobre o assunto de Maria, e como assim, a gente pode falar de Maria de todo jeito, né? Por onde começar? E estava assistindo vídeos e tudo mais, e lendo e pensando, e muito da questão de Maria vem muito do que, por que rezar para Maria, né? Por que rezar para Maria? Por que Maria? Né? Eu tava conversando com uma crismanda hoje, Dani. Ela foi num retiro protestante. E aí eu falei para ela que ela já tinha marcado há 2 anos que iria nesse retiro com uma amiga, antes da pandemia, e acabou. Ela não tinha muita noção do que ela seria, né? Só que agora a gente já tá 1 ano fazendo crisma. Falei para ela, não me volte protestante, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí tava conversando com ela, aí ela falou, ô Fagner, não voltei protestante. E ela perguntou para os pastores lá, né, sobre Maria e tudo mais, e o que o pastor vai dizer é o básico que todo mundo vai dizer, beleza, até foi mãe de Jesus, vamos tratar isso. Mãe de Jesus. Simplesmente mãe. E depois ali, virgem até então, porque isso está escrito na Bíblia, e depois disso, sei lá, teve outros filhos, e porque ela era uma mulher casada com um judeu qualquer, né? Cada coisa. Então, isso fica muito... É uma redução muito grande, né? É uma redução muito grande. Diminuiu demais, para falar a verdade. É uma redução muito grande sobre Maria. Então, vamos tentar entender um pouquinho sobre isso, sobre a devoção mariana, por quê? E como nós... por que eu digo é uma pena? E ela ia falando, eu falava assim, é uma pena... Ela falava outra coisa, eu dizia outra pena, e depois outra pena, tinha uma galinha inteira de tanta pena da história. Porque, na verdade, assim, como protestante é sola escritura, ou seja, ele só tem a Bíblia. Pesquisa mais sobre, não, mas ele não pode.
E o máximo que ele vai ter são interpretações da Bíblia. Ele vai dizer que ele não pode seguir a tradição. Por mais que a gente vê vários protestantes... eu creio que ele poderia, ele não quer, né? Ele segue a ideia de outro cara. Então, para mim, quando você começa a seguir a ideia de outro cara, já é tradição. Você está montando uma tradição, você já não está só na Bíblia. Mas, enfim, eles... prezam por estar somente na Bíblia. E a questão de estar só na Bíblia é que nem tudo está escrito. E respeitar, né? Infelizmente. Como nós não somos protestantes, graças a Deus, a gente tem todo 2.000 anos de tradição. Se eu contar o período judaico mais uns 3.000 anos, a gente tem uns 5.000 anos de tradição documentada. Então dá pra gente ir bem nesse assunto. Dá pra gente ir bem, a gente tem outras fontes. E sobre esse caso também, eu acho que uma palavra que, assim, no meu coração trouxe, né, assim, pra te falar o que é a Maria, né? O que seria mãe de Jesus, no caso... pra mim, a humildade pura, né? Desde humildade, o sim dela lá... Eu acho que desde o sim a tudo. Eu acho que se resume a tudo isso, Vou até anotar aqui, o carinho que ela trouxe, o que ela nos representa, a humildade. Eu acho que porque esse ponto... Então, é impressionante como a gente realmente conseguiria falar muito sobre Maria. Humildade é um ponto, mas é tentar entender que humildade é essa. Né? De que humildade a gente está falando. O que levou uma menina, né... Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo início, começar pelo começo, né? Vamos tentar primeiro esmiuçar e tirar esmiuçar a história aqui, vamos ver até onde a gente consegue ir, se faltar coisas depois a gente complementa. Vai faltar um monte de coisas, mas pessoal, podem mandar perguntas pra gente aí, vamos com tudo. Vamos começar. Então é o seguinte, vamos começar como a gente gosta de Bíblia pra caramba, então... Muito. Os meus crismandos falam, Fagner, eu não imaginava que eu fosse ler tanta Bíblia, porque a gente fica no crisma, né? A gente passa a Bíblia inteira quase. Toda aula de crisma é a Bíblia inteira. Você tá sempre folheando. Tá parecendo meu filho na catequese. Pai, a Bíblia de novo. O tempo inteiro. Vamos olhar Gênesis 3? Vamos dar uma olhada em Gênesis 3? Eu quero mostrar um ponto importante aqui. Vamos do começo pro começo, né? Eu conto para os meus crismandos que a Bíblia é um rocambole. Não dá pra você comer só aquele anelzinho do rocambole, assim, você tem que cortar ele inteiro e ele é gostoso daquele jeito, assim, com as camadinhas. Então, a Bíblia é assim, né? Ela vai formando camadas. A gente precisa entender que essa história, ela vai formando camadas, onde o objetivo é Jesus. Amém. O centro, né? O recheio desse rocambole é assim, a cada camada da história é Jesus. Jesus. Porque o rocambole, ele tem o recheio ali entre as camadas, né? Cada camada é Jesus. Então, eu acho que é uma forma da gente compreender. Vamos olhar que a gente já tem Maria no Gênesis. Então, a gente tem Maria no Gênesis, a gente tem Maria no nascimento de Jesus, a gente tem Maria na cruz e a gente tem Maria no Apocalipse. Então, inteiro pra falar isso é um ponto importante, cara. Já vamos refletir assim. Temos Maria na Bíblia toda. Quando falam assim, tem pouca Maria na Bíblia, já falamos sobre José sobre isso, né? Não tem pouco, tem o suficiente. Como a Bíblia é um testemunho, né? É o testamento falando de Jesus, o foco da Bíblia todo é Jesus. Como José aparece em todo momento, Maria também aparece em todo momento. Então nós temos Maria no Gênesis, nós temos Maria no nascimento, na cruz e nós temos no Apocalipse. Vamos encontrar Maria no começo, vamos encontrar Maria no Gênesis. Então vamos olhar lá Gênesis 3, tá? Gênesis capítulo 3. Só lembrando aqui... vamos fazer um pouco da história inteira. Aqui em Gênesis 3 é Adão e Eva comendo o fruto proibido, né? O fruto que traria o conhecimento sobre o bem e o mal. Agora lá vem, onde está Maria? Vamos lá. Então Adão e Eva vão comer o fruto do bem e do mal. E a gente sabe, já estudamos isso no nosso primeiro episódio sobre Apocalipse, que o fruto do bem e do mal, na verdade, é a prepotência humana. É o ser humano ali já cometendo o mesmo pecado cometido por Lúcifer, que é a prepotência, querer se igualar a Deus. Que quando a gente tenta olhar, a prepotência, na verdade, não é exatamente se igualar. É dizer, eu posso viver sem ele. Eu sou tanto quanto ele, que eu sou capaz de viver sem ele. Essa prepotência foi exercida por Lúcifer, foi fruto de condenação do Lúcifer, e é exatamente assim como o Lúcifer aqui, representado pela serpente, é ele ali que chega até Adão e Eva e ele traz exatamente, ele incita ao mesmo pecado. Então foi isso que aconteceu. Vamos só lembrar aqui esse trecho da história. Porque no fundo até mesmo o Lúcifer que fez com que eles mudassem a linha de raciocínio, né?
falar assim, come ali que não vai dar problema algum. Ele mentiu para você. Exatamente. Né? Então ele é um pouquinho do Lúcifer. O que então ali nós temos, né? A serpente induziu o Adão e Eva a comer. Lembrando, né? Nós comentamos, Adão vem de Adamá, que é terra. Então, como é uma representação, está se aproveitando de um texto mesopotâmico, já falamos sobre isso lá no primeiro episódio, esse Adamá que representa a terra Lúcifer faz com que Adão volte às suas questões terrenas, à sua adamacidade. Adamá é terra. Então, Adão vem de Adamá. Então, faz com que Adão sucumba às coisas que são do mundo. Enfim, temos a condenação de Deus. Vamos lembrar que então a condenação de Deus está em Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizestes isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém, o ódio entre ti e a mulher. Isso é interessante. Que mulher é essa? Essa mulher aqui, minúsculo, já não é mais Eva, né? Olha a história como um rocambole. Deus já está olhando a história inteira. Já está vendo que vai ter que fazer algo. E tanto é que este ódio entre ti e a mulher já é a mulher toda, não é a mulher Eva. Né? A Eva que está aqui já é a mulher. Mulher. Tá lá. Vai acontecer. Vamos descobrir que mulher é essa. A mulher, entre a tua descendência e a dela. Tua descendência e a dela. Ou seja, eu vou colocar ódio entre a descendência da serpente, ou seja, dos demônios, e a descendência da mulher. E é engraçado, quantas vezes passamos por isso e nunca se perguntamos que mulher é essa? Cara, mas nós sabemos que mulher é essa. Então, entre a tua descendência e a descendência da mulher, eles terão ódio, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, essa mulher vai te ferir a cabeça e você vai ferir o calcanhar. Ou seja, esta mulher e sua descendência está o tempo inteiro pisando na cabeça da serpente. Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Não é isso que canta a música? Foi. Então tá o tempo inteiro ali pisando na cabeça da serpente. Disse também a mulher, Deus disse também à mulher: multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sobre o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouvistes a voz de tua mulher e comestes do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos os teus sustentos todos os dias de sua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto até que voltes à terra de que fostes tirado, porque és pó e o pó te hás de tornar. Então, aqui a gente tem esta condenação de Deus, né? Essa condenação de Deus, mas o ponto pra gente sendo Deus já olhando a história inteira, já proclama no versículo 14, no versículo 15, eu tenho porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a gente agora percebeu aqui o seguinte, olha que interessante, cara, pensa nisso. Todos os sofrimentos humanos aqui são colocados como Deus. Em pauta já de cara. Mas como um castigo para o homem. Não devia ter feito isso. São colocados como um castigo para o homem. Ou seja, o sofrimento é um castigo. Contudo, todavia, entretanto, Jesus salva a humanidade através do quê? Livrando dos pecados. Através da cruz. E o que aconteceu com ele na cruz? Morreu. Sofreu antes de morrer. Sofreu bastante, né? Então, Jesus eleva o sofrimento. Ele pega o sofrimento e ele eleva o sofrimento. Tanto é que a gente vai dizer nos dogmas marianos que Maria é Imaculada Conceição pelos méritos da cruz. Os méritos da cruz não é só a morte e a ressurreição, é toda a paixão.
É todo o sofrimento. Porque ela sofreu bastante ali também. Aqui no Gênesis, o sofrimento é castigo. Agora, guarda isso que a gente fala sobre as 7 dores de Maria. Maria, antes de Jesus na cruz, já eleva seu sofrimento. Todo sofrimento de Maria ele é uma oferenda a Deus. Todo sofrimento de Maria é uma oferenda a Deus. A gente não vê isso no Antigo Testamento inteiro. Somente Maria eleva os seus sofrimentos desta forma a Deus. A gente viu o profeta reclamando de sofrimento. Não foi? Foi. Não vimos profetas reclamando de sofrimento? Mas Maria não. Ela eleva seu sofrimento a Deus. A gente fala das 7 dores de Maria. Então vamos guardar aqui, porque esse ponto é interessante. Pensa que depois desse... Outro detalhe que eu queria pegar aqui é o seguinte. Guarda isso aqui, ó. Vamos para o versículo 8. Vamos só voltar um pouquinho. No capítulo 3, versículo 8. Eles tinham acabado de comer o fruto. Mas Deus não estava com eles ainda. Olha essa cena. E eis que ouviram o barulho dos passos. Eis quem? Adão, Eva e a serpente. Ouviram os barulhos dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos de jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me. Isso que é interessante, é Deus que vai. Não eles que vêm atrás. Deus vai até o homem, e quando Deus vai até o homem consegue falar com Deus. Presta atenção nisso. Se a gente olhar no Gênesis todo, e todo que a gente já ouviu aqui, quem quiser, ou peguem os nossos episódios sobre Gênesis, principalmente os patriarcas, vão ver Abraão falando com Deus. Sempre Deus vai até Abraão, e Abraão fala com Deus. Não é Abraão indo até Deus em nenhum momento. Não, nenhum momento. Nenhum momento. É Deus que vai a Abraão. Beleza. Passa o Gênesis. Vamos olhar uma história que acontece lá em Moisés. Lá no Êxodo. Vamos no Êxodo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Olha o que acontece no Êxodo. Queria trazer um destaque aqui para isso. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Vamos fazer de 1 a 6 aqui. Achou? Não, ainda não. Tá depois de Apocalipse, antes de... Depois de Gênesis, antes de Apocalipse. 3. Capítulo 3, vamos lá. Ó, Moisés apacentava o rebanho. Vamos lá, né? O povo de Deus, ele está escravo no Egito, ok? E entre José e a história de Moisés, muito tempo se passou, já falamos disso também no nosso podcast aí, no último que nós fizemos sobre patriarcas. Então vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. O anjo do Senhor. Não é o Senhor. Pra falar a verdade, sempre o Senhor manda o anjo primeiro, né? Agora, né? Do Êxodo pra frente. Já era, né? Então isso que é... Pô, não vou lá não, agora... Vamos lá. Isso que é importante, cara. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava. A sarça ardia, mas não se consumia. Versículo 3. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Ele não imaginou que aquilo poderia ser Deus, mesmo porque entre Moisés e José a história toda tem uma distância. Claro que quem educou Moisés a gente sabe, ensinou para ele toda a história sobre o povo israelense. Mas vamos dar uma olhada nisso aqui. Versículo 4. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse: não te aproximas daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa.
Eu sou, ajuntou ele, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Por quê? Respeito? Olha que coisa. Não, cara, ele disse que ia morrer. Tava aqui. Não te aproximes, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Não te aproximes. Se ele tocasse, não à toa, a gente já viu várias passagens no Antigo Testamento que nós temos um soldado que só de tocar na Arca da Aliança morreu. E sem contar o seguinte, que ele já fala, aqui já diz certinho, eu sou. Ou seja, já sabe que... nos próximos versículos para frente, a gente vai ter exatamente essa pergunta. Moisés falando assim, né? Quem eu digo que você é? Ele diz, eu sou. O Senhor diz, né? Eu sou. Mas a gente sabe ao longo do Antigo Testamento, a glória de Deus, cara, a gente não pode entender isso. Olhando daqui de baixo para cima, certo? A distância nossa para Deus é infinita. De tal forma que quando o homem tenta ir a Deus sozinho, ele não consegue. Não consegue. Manchado pelo pecado do jeito que está, não consegue. Não consegue. O Senhor disse, não venha até aqui. Tanto é que ao longo de todo o Antigo Testamento, lá no templo, nós temos o lugar do Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote entrava em um dia do ano, só, se eu não estiver enganado, é do Yom Kippur, só entrava nesse dia, que é o dia do perdão. Ele ficava pouquíssimo tempo dentro do Santo dos Santos, que é o lugar onde estava a Arca da Aliança. Certo. Uma vez ao ano? No dia do Yom Kippur, sob o risco de morrer. Tamanha divindade divina. Por isso que o judeu não chama Deus de Yahvé. O judeu ele não se acha nem digno. Ele chama Adonai, meu Senhor. Adonai, meu Senhor. Tamanha dignidade é que a gente perdeu este negócio. A gente acha que Deus é um cara ali. Qualquer. Deus é um qualquer. Como Deus a gente acha, pronto. e na Santíssima Trindade, que Jesus é um cara ali. Tipo, eu acesso. Só porque ele era a pessoa do povo, no caso? Do povão. Cara, só pra lembrar que uma mulher tocou na roupa de Jesus e ela já sentiu energia, já foi curada, e aí Jesus disse, alguém me tocou. Tamanho o poder que emana. Então, a distância entre o ser humano e Deus é gigantesca. Ele não consegue acessar. Tanto é que um soldado, quando ele toca na Arca da Aliança, despretensiosamente, ele morre instantaneamente. Vai, Alex. Quer fazer alguma pergunta? Não, ele tá falando aí do pessoal que morreu. Tem uma passagem em Êxodo que não sei quem entra dentro do Santo dos Santos e morre, e aí o pessoal fala assim, quem mandou você entrar? Achou a passagem? Eu não lembro. Procura ela pra gente, que a gente acha ela aqui. Eu vou... Acho que é. Então, isso é só pra gente poder entender, cara, a distância que existe. Muitas vezes, a gente quer o protestantismo descuidado, não todo, mas o descuidado, ele, por vezes, você vê que interessante, ele não só evoca Deus, parece que ele manda em Deus, porque o milagre vai acontecer agora aqui, no meio de todos nós. Opa, quem é você? Não, porque hoje é o dia da ação de graça. Quem marcou com Deus que é o dia da ação de graça? Você foi lá, colocou na agenda de Deus, porque amanhã vai ser o dia da cura e libertação. O quê? Por quê? Como assim, meu? Cara, insolente. Isso é uma prepotência, seu insolente. Cara, tem uma distância sua para Deus que você não acessa. Quer ver como a gente não acessa essa distância? A gente não consegue. Tanto é que você precisa estar carregado do Espírito Santo. Precisa estar carregado do Espírito Santo para tentar chegar lá. Vamos só pegar uma passagem que a gente vai ter de Paulo refletindo sobre isso na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Se o Alex achar pra gente aí, a gente volta no Êxodo. Eu vou achar. Vamos lá.
E é muito... Olha lá, vamos lá no... Passar, mas depois a gente volta lá. Hã? Até achei um negócio aqui, mas depois a gente volta. O que você achou que você quer falar? Achei aqui sobre... Ó, é verdade que na Bíblia Sagrada, pois tudo quando outrora foi escrito para o nosso ensino, que relou na arca e faleceu, né? Acabou, ó. Porque Uza foi morto. Mas ainda não consegui ler pra gente saber Vê o que aí que passagem que é. Pera aí. Vai achando aí, depois eu... Eu já achei essa carta de São Paulo aos Romanos. Pode ir, tranquilo. Vamos lá. Aí é o seguinte. Aqui a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Se achar o de Judas, aí a gente coloca, Lê. Tá. Achou ou não? Não, pode ir. Então vamos lá. Capítulo 8, versículo 18. Vamos ver Paulo refletindo sobre isso. Paulo refletindo sobre isso. Olha lá. Achou, Alex? Eu tô baixando a Bíblia no celular. Vamos lá. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Olha isso aqui, olha. Romanos capítulo 8, versículo 18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Isso é Paulo. O que Deus condenou os homens, Adão e Eva, ali? Não foi a sofrimentos da vida? Não foi a sofrimento? Você vai trabalhar, o suor do teu rosto vai rastejar, a mulher vai sofrer dores de parto. Olha o que nós temos aqui, olha o que Paulo está dizendo. Eu tenho para mim que os sofrimentos dessa presente vida, ou seja, as mesmas ditas lá no Gênesis, não tem proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Então, o que está no céu não tem proporção em relação a esse sofrimento. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Olha isso, cara. Pois a criação foi sujeita à vaidade. Esse é o pecado. A prepotência, a vaidade, eu acima de todos. E sempre teve esse para falar de todos que nós já lemos até hoje, todo mundo, eu consigo viver. É a prepotência, eu sem Deus, eu sozinho. Lembra que você falou de Maria em relação à humildade? Uhum. Eu posso, eu quero, a humildade não preciso dele. É o antônimo da vaidade que nós estamos usando aqui, ou da prepotência que está lá no Gênesis. Depois assim, versículo 21. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores do parto até o presente dia. É um sofrimento constante. Constante. Mas olha no versículo 23. Não só ela, ou seja, não só a criação toda, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Ou seja, não é só o povo normal que sofre. Nós, que somos batizados, também sofremos. Gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança. Porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Se eu já estou vendo, quer dizer que eu não espero. Versículo 25. Nós que esperamos o que não vemos, é em paciência que aguardamos. Então nós estamos esperando porque a gente ainda não vê. Quando a gente vê, já não tem mais o que esperar. Não tem mais espera. Olha o versículo 26. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Isso é para dizer o seguinte: o ser humano não sabe nem orar. Ele não sabe pedir, não sabe nada, para falar a verdade. Ele não consegue. O ser humano, mesmo os batizados, não conseguem nem rezar. Porque tudo o que a gente fala para Deus, todo o nosso ser está manchado pelo pecado. Como nós batizados estamos libertos do pecado original, os pecados mortais e os veniais vão manchando a nossa alma. E na hora que o pecado entra em nós, nós não conseguimos mais rezar. Para que rezemos, o Espírito Santo tem que rezar por nós. Tá, mas como é que o Espírito... tem que estar centrado, tem que estar bem espiritualmente. Não é bem não, é ter o Espírito. Ter o Espírito dentro de si. O que é Espírito? Espírito é o lugar que Deus habita em sua alma.
Ah, você tá 100%... Você tem que ter espírito. Ter ele dentro Se de ti você não tiver verdadeiramente, espírito, já a era. tua oração não chega. Não chega. Porque você nem orar sabe. Pra falar a Então, verdade, olha que ponto, cara. Ó, se você compreender o seguinte, Ale, o ser humano, a distância de ser humano para Deus é muito grande. É tão grande que não só ele não consegue entrar no lugar santo, como ele não consegue nem falar com Deus. Porque não sabe. Nós somos um nada. Nós somos Adamá, como Adão. Nós somos da terra. Nós somos poeira. Ou poeira de estrela, como a gente falou lá nos nossos primeiros. Cara, você é nada. Você é um xiripopó. Então você ir a Jesus na Trindade, você... Outra coisa, o Espírito Santo é Deus. Sim. Mas para falar com Deus, eu preciso estar com o Espírito Santo. Mas como é que eu vou estar com o Espírito Santo? Porque eu não consigo nem estar com ele assim. Tote a tote. Pois é. Temos que resolver esse problema. Deus precisa vir a nós. Deus precisa vir a nós. Agora a gente precisa entender este vir a nós. Vamos entender um pouco mais dessa distância de Deus. Vamos olhar lá em Mateus capítulo 17. Ó, eu achei aqui agora a parte Jesus. que fala, tá? Fala aí, Depois, qual que é? Seguinte, aqui faz o seguinte, ó. Qual que é a passagem? Não, lê o que a gente procura na Bíblia. Qual que é? Aqui tá dizendo que é Crônicas 13:3. Então vamos lá. Crônicas. Isso. Ah. Tem mais passagens que vai trazendo, mas a que mais chamou a atenção foi essa aqui por enquanto. Que fala o seguinte. Quando foi trazida de Kiriat Jearim pelo rei Davi... Primeiro ou segundo Crônicas? Aqui é a primeira. Primeiro Crônicas, que capítulo? 13:3. 13:3. Vamos na Bíblia. Isso. Aqui, ó 13:3. Vista aí, 13:3. Aqui. Vê se fala da... Eu vou ler desde o versículo 1 para a história ficar inteira. Vê se E Davi trazendo. consultou os chefes de milhares e de centenas, com todos os príncipes, e disse a toda a Assembleia de Israel: se estiverdes de acordo e isso parece vir do Senhor, nosso Deus, enviemos, sem tardar, mensageiros a nossos irmãos em todas as regiões de Israel, como também aos sacerdotes e levitas em todas as localidades onde estão suas pastagens, para que se juntem a nós. E tornemos a trazer para nós a arca de nosso Deus, pois não cuidamos dela no tempo de Saul. E toda a Assembleia achou bom agir desse modo, porque isso pareceu conveniente a todo o povo. Davi colocou todo o Israel, desde Sior no Egito até a entrada de Emate, a fim de trazer de Cariatarim a arca de Deus. Davi com todo o Israel subiu a Baala, em Cataraim de Judá, para trazer de lá a arca do Senhor Deus, do Senhor que tem seu trono sobre os querubins, diante do qual seu nome é invocado. A arca de Deus foi colocada num carro novo, e o trouxeram da casa de Abinadab. Oza e Aio conduziam o carro. Davi e todo Israel dançavam diante de Deus com toda a sua alma, cantando com um acampamento de cítaras, as harpas e tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegavam à eira de Quidom, Oza estendeu sua mão para suster a arca de Deus, porque os bois, tropeçando, a tinham feito inclinar. A ira do Senhor se inflamou contra Oza e o feriu, porque estendera sua mão para a arca. O Oza morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contristado porque o Senhor ferira Oza, e esse lugar traz ainda hoje o nome de Feres Oza. Nesse dia, Davi teve medo de Deus. Como disse ele: faria eu entrar a arca de Deus em minha casa? E Davi não acolheu a arca em sua casa, na cidade de Davi. Ele a mandou levar à casa de Obed-Edom, de Gate. A arca de Deus ficou durante 3 meses com a família de Obed-Edom na sua casa, e o Senhor abençoou a família de Obed-Edom com tudo que lhe pertencia. E olha só, o cara só relou para não cair, olha, né? É isso. Esse é o tamanho do poder. O ser humano é como o óleo que toca nessa água que é Deus e repele imediatamente. Tem atrito, né? Porque nós temos o pecado. E ele é todo bom. Por mais que ele estava de bom coração ali, o que estava em pecado. Deus não muda de estado. Deus não toma contato com o pecado em hipótese alguma. E ele não muda de estado. Quando o que é pecaminoso toca nele, ou que está maculado com pecado toca em Deus, morre. Caraca, isso aí foi... Vamos tentar entender mais um pouco sobre a imponência de Deus. Vamos Jesus enquanto Deus? Lá em Mateus capítulo 17.
Vamos em Mateus capítulo 17. Gente, tudo isso é para vocês entenderem que nós não fugimos ainda do assunto de Maria, para chegar até Maria. Claro que não. Vocês vão entender logo claro aí para vocês. Vamos lá. Vamos em Deus, ó. Isso, vamos em Mateus Deus, tá capítulo 17, versículo 1. Achou? Achei, pode ir. Vamos lá então. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhes: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouviu. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles, tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. Eu tiro uma dúvida minha, que toda vez que aparece Jesus e uma cena diferente, me vem aquela curiosidade. Se Jesus é Deus e o Espírito Santo e tudo mais, como que saiu uma voz dizendo que esse é meu filho muito amado? Este é um mistério. Então, porque ali, um mistério, porque ali né? o filho gerado pelo pai, isso é um ponto. Uhum. O filho não é criado pelo pai. Sim, ele é gerado. Gerado. Para entender, Isso, gerado, sim. Entenda, pense num gerador. Sim, já captei. captei. Gerador de energia cria energia? Não, ele só... Não, enquanto ele está ligado, a energia é gerada. É, gerado. Ela é gerada, mas a energia não foi criada. Ou a seja, energia não foi criada. Foi O ali. gerador não cria energia. Exato. O gerador coleta uma energia, Retém transforma e repassa. Então, enquanto o gerador está ligado, a energia está sendo gerada. Ele não criou nada. A mesma forma, Jesus é gerado pelo Pai. O Filho é gerado pelo Pai, não criado. Boa. Enquanto o Pai existe, o Filho existe. E se tiverem essa dúvida que eu tive, pronto, está respondido aí para vocês, galera. Olha isso, né? E outra coisa que a gente vai dizer no credo niceno constantinopolitano: gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, da mesma substância do Pai. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Aqui, nesta cena, os apóstolos assistem o céu e assistem Jesus em sua glória. Jesus no corpo glorioso. Eles estão vendo Jesus no corpo glorioso. E você viu que ele fisicamente é completamente diferente. Tanto é que os adjetivos faltam aqui. Aí eles usam, né? Resplandecente, brancura. Transfigurou, que a gente sabe que todos esses adjetivos são para mostrar pureza, grandiosidade. Mas ainda assim, na hora que a voz do Pai chega, eles como judeus, com toda a tradição, lembrando que o Uza só morreu de tocar na arca, imagina eles ali só de ouvindo a voz de Deus já caíram por terra. A gente vai morrer agora. Agora a gente vai morrer, agora vai morrer. Não, cala a boca, agora, não fala, não fala comigo. Não quero saber, quem é você? Não quero nem saber quem é você. Eu já sabia, porque morreria. Olha o respeito. Imagina, mano, se o cara só relou, imagina se o cara fala... Olha o respeito. E eles já reconhecem que ali é céu, porque Pedro imediatamente diz: não vamos nem descer. Vamos ficar aqui. Vamos fazer umas tendas e a gente já fica por aqui, porque aqui é o céu. Já vamos ficar por aqui. Temos uma pergunta dos nossos telespectadores e nossos ouvintes agora. Manda aí a nossa grande plateia. Vai, Alex. No auditório, direto ao auditório. Hoje nós estamos com o auditório aqui, galera. Vou mostrar pra vocês a arquibancada. Vai lá, Alex. Não, eu acho que eu me enganei. Então tá bom. Bora, então, aqui, ó, continuando. O que a gente tem, assim, olha essa distância. Muito legal? Grande, cara. Guardamos essa distância. Agora a gente vai fazer o seguinte. É que nem aquela música, quem tem as mãos limpas e o coração puro, né? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Pra poder... Ai, caramba. Quem sabe amar... Quem sabe amar...
Quem tem vai, as Alex, mãos limpas quem e tem o coração as limpo. Seu salmo. limpas e o coração puro, quem não é vaidoso. Quem não é vaidoso, nós falamos de vaidade aqui, né? Quem sabe amar. Vamos pegar então, tá, mas o que isso tem a ver com Maria? Tudo. Sabe por quê? Sabe a porta do céu? Sabe a porta para acessar o céu? É ela. A gente precisa de um tradutor. A gente precisa de alguém que nos conecte, que nos faça chegar até o Pai. Porque a gente, por conta própria, não consegue. Não consegue. Mas Deus deixa isso na história pra gente. Agora a gente vai tentar compreender o seguinte. Vamos ver como Maria entra na história. Aqui, Maria na história, ainda não falando completamente dela, vamos pegar ali a Anunciação. Vamos direto para a Anunciação. Lucas capítulo 1, versículo 28. Ou é 28 a 26, se eu não escrevi errado, ou na minha colinha, ou é 28 a 26. Vamos lá para Lucas. Aqui em Lucas, no capítulo 1, e a gente sabe que para ter colocado tantos detalhes assim, Lucas tem que ter conversado com Maria. E sempre ele tá bem à frente, assim, em todas as... Cara, porque ele tem... de Maria, Lucas tem relatos que para ter este relato tem que ter falado com ela. Tem que estar junto. Tem que ter falado com ela. Porque se não falou com ela, como é que ele tem tamanhos detalhes da conversa dela com o anjo? Vamos ver essa conversa com o anjo. Tipo assim, né? Maria, como é que você chegou lá? Vamos então... Nossa primeira parte aqui foi, nós mostramos a distância que tem entre ser humano e Deus. Até agora, para poder chegar a distância. nele. Então, de certa forma, o ser humano não consegue. Ele não consegue ir até Deus. Tem um imã praticamente um diferente agora, do Alex, outro. Vai lá, Alex. Agora vai? Eu achei o que eu falei na O quê? passagem. É Levítico 10, 1. Qual que é? Fala pra gente aí. Eu não sei se a tradução tá aí, igual de vocês. Levítico 10, 1. É a morte dos filhos de Arão. Então, peraí. Tem mais um. Eles vão. Levítico 10, 1. Já achei aqui. Vamos lá, Esse é rápido, gente. Em Levítico 10, 1. O contexto começa em Levítico 9, quando eles vão... Sim. Tem as oferendas lá, que aí... Eu tenho aqui, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu turíbulo. Puseram neles fogo e incenso e ofereceram ao Senhor um fogo estranho, que não lhes tinha sido ordenado. Saiu então um fogo diante do Senhor, que os devorou e morreram na presença do Senhor. É isso aí. Ou seja, a gente sabe sobre esses dois aqui, que eles não eram dignos de estar no Santo dos Santos. É isso que conta aqui. Eles não eram dignos de estar no Santo. Entrou no Santo dos Santos de forma... com pecado, pecado, morreu imediatamente. Por isso que o local Santos dos Santos, ele era o espaço mais reservado dentro do templo, longe de todos. Você já imaginou se hoje em dia a gente entrasse na igreja e já mas nós temos o nosso Santo dos Santos, que é o sacrário. Porque eu digo assim, você tá entrando na igreja e daqui a pouco, tá em pecado. Nem chegou, nem dá tempo de chegar no Santo dos Santos. E nós falamos disso no nosso episódio sobre o banquete do Cordeiro. Se o sacrário fosse como foi o Santos dos Santos na época bem pequenininho, já era. Nem tocava nem na porta dele. Nem passava nada. Como é que é? Tire as sandálias dos pés, né? Que o lugar aqui é santo, né? Vamos ver como é que foi a anunciação? Vamos, bora. Vamos lá. Voltamos. Evangelho de São Lucas, primeiro capítulo. Vamos fazer aqui do versículo 26 em diante, tá? Foi. Entrada de Maria na história. Vamos tentar... Vamos meditar em cima disso. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Já falamos sobre desposado e já falamos sobre José no episódio anterior. Entrando, o anjo disse-lhe, aí vamos. Lá vai. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Vamos lá. Ave é um pronome de tratamento que você só dava para imperadores. Ave César. Não tem ave Fagner. Não tem. Não tem. Ave presidente do Brasil. Não tem. Não tem ave padre. Não tem também. Ave papa também não tem. Este ave era usada para o grande imperador.
Para quem realmente então, é grande. O anjo chega, que vem de Deus. E a gente sabe, o Gabriel chega para Maria e diz, ave. Olha como ele trata, olha como ele trata. Para o anjo tratar Maria com o pronome mais elevado que existia, dá para a gente dizer que Maria está acima dos anjos. Porque ele trata ela com um pronome maior do que o dele. Uhum. Olha isso aqui. O anjo chama Maria de ave. Acima dele. Acima dele. Os anjos já falaram com um monte de gente da Bíblia, né? É, muito. Em nenhum local da Bíblia, nenhum anjo chama ninguém. Chega a ser o Abrão. Chega aí, Abrão. Ô, fulano. Ô, Elias. Ô, Jeremias. É assim. É bem assim. Dá licença. Ô, José dormindo. Ô, José dormindo, acorda aí. Mas assim, com Maria ele diz ave. Cara, eu fico imaginando. Assim, dá pra gente dizer a cena seguinte, ó. Não é força de expressão, uma vez que a história está inserida no contexto dos homens, os anjos tendem a se manifestar de acordo com a sociedade do momento. Não é nenhum exagero para este pronome imaginar o anjo chegando, não é nenhum exagero, chegando na casa de Maria, encolhendo as asas, ajoelhando e falando ave. Ainda olhando para baixo, né? Ainda por cima olhando para baixo. Não é exagero. Não é exagero, porque é assim que você tratava o imperador. Você chegava aos pés do imperador, ajoelhava, abaixava a cabeça, olhava para o chão, porque você não se achava digno de olhar para ele. Então, Maria, começa aqui, a primeira cena, ave. Não contente, ou quer dizer, não, para que não nos contentemos aqui, não nos contentemos só com ave, ele ainda põe uma vírgula e diz, cheia de graça. Vamos lá. A graça só vem de Deus. Arrepio. Em nenhum lugar, ninguém aqui era cheio de graça. Maria não está grávida ainda. Então não tem Jesus a santificando aqui. Eu poderia só falar, ô Maria, tudo bem, tal, estou chegando aí, uma ordem lá do céu. Por isso que Santo Agostinho vai dizer assim, o dogma da Imaculada Conceição, que diz que Maria foi concebida sem pecado e que nunca pecou, é recente, né? Deve estar em cima disso. Mas, sim, está em cima disso. Mas Santo Agostinho, lá no século V, por volta do ano 400, já disse assim, não dá nem para pensar em Marinha pecando. Não dá nem para pensar. Santo Agostinho diz, não dá nem para conceber que Maria pecou em algum momento da vida. Esquece. Essa conversa que eu não vou nem ter. Quero nem papo. Santo Agostinho falava assim, sobre Maria pecando, não quero nem papo. 1500 anos antes da igreja proclamar o dogma da Imaculada Conceição, o santo doutor da igreja, Santo Agostinho disse, isso nem se conversa. Por quê? Porque o anjo falou, cheia de graça. Depois, ainda assim, ele disse, o Senhor é contigo. Peraí, cara, o Oza tocou na arca e morreu. Deus tinha que ir falar com Abraão. Lá em Moisés aqui, Moisés teve que tirar a sandália de frente com a sarça ardente. O anjo falou, o Senhor anda contigo, o Senhor é contigo. Não, e ele não diz assim, ó, o Senhor chegou e agora está contigo. Não. É. Ou seja, como Deus está fora do tempo, sempre foi. Quando usarmos Deus na história, sempre temos que lembrar a todo momento que ele está fora do tempo. Se ele está fora do tempo, quando ele está inserido na nossa história, ele sempre está inserido. Ele não chegou agora. Eu cheguei com Deus, chegou em Maria agora. Não. Quem chegou agora foi o anjo. O anjo está no tempo. Por mais que o anjo esteja na eternidade, o anjo tem começo. Então o anjo está no tempo. Infinito é só Deus. Por isso que o anjo diz, o Senhor é contigo. Não é o Senhor está, ele é. Olha o tamanho da dignidade desta mulher. Ave cheia de graça. O Senhor é contigo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Mas os protestantes falaram que a Ave Maria não está na Bíblia. Já achamos os primeiros versos já estão aqui. Já protestantes aí, pronto. Senhores protestantes, aí, por favor, né? Já começamos a Ave Maria, já no primeiro versículo aqui do... E quem proclamou o Ave Maria foi o anjo. Não gostou, fala com ele. A capa vai ser, olhem protestante. Não gostou do Ave Maria, briga com o anjo, prometeu, você e ele, eu não tenho nada a ver com isso. Vamos lá. A gente dá uma Bíblia. Mas vamos continuar. Versículo 29. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Imagina. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Olha a inteligência de Maria. E outra coisa, lembra o que você falou de humildade? Sim. Ela não sabia nem o que significava a saudação. Lembra que nós falamos no episódio anterior, que eles ainda não ouviram, que José nunca desconfiou dela? Sim. Não foi isso que nós falamos? Foi sim. O questionamento de José que é assim, meu Deus, ela tá grávida, o filho não é meu, mas não foi eu que fiz. Não foi eu que fiz, mas ela não mentiu pra mim. Ela não me traiu, mas o filho não é meu. Não sei o que aconteceu, mas o filho não é meu e ela não errou. Grávida. E tá lá. E agora? Nenhum momento. Em nenhum momento José questiona a dignidade de Maria. Ele foi a protegê-la cada vez mais. E aqui a gente tem ela pensando no tamanho da saudação. Tamanho da saudação. Por quê? Porque ela é humilde. Enquanto Adão e Eva estavam querendo ser como Deus e prepotente, e Paulo falou que a vaidade é destrutiva. Não é que a vaidade, mas Maria nem vaidosa era. Ela poderia simplesmente falar, valeu, sim, é nóis. Tá vendo? Sempre soube. Sou eu. Igual o Romário. Papai do céu olhou pra mim, apontou, falou, é o cara. Cara, nem o anjo falando, você é a mulher, ela disse... E daí? Mas será? Será que sou eu mesmo? Não duvidando, mas... Tamanha a humildade da sua serva. O que é isso? Não tô entendendo porque você tá dizendo Vamos assim. Continuar aqui. Olha aqui. O anjo disse-lhe, versículo 30, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Não temas. Você encontrou graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou. E olha o verso seguinte, como é que ela faz? Maria perguntou. Isso que é uma Maria não perguntou. Interessante. Ela não duvidou. Ela só perguntou o como. Como que isso vai acontecer? Porque eu não conheço homem algum, sou virgem. Como que isso vai acontecer? Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Olha, né? Aí ele vai lá dizer para ela, também a Isabel, a tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida como estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Maria já entendeu como. Ela disse, então, vamos lá, bora. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo afastou-se dela. Uau. E o anjo deve ter... Sabe o que eu imaginei agora? Assim, num contexto. Vendo o anjo falando, ele não ficou tanto tempo lá. Assim como o pessoal no Santos dos Santos não ficava tanto tempo perante o Santos dos Santos. Boa observação. Até o anjo com Maria... Foi jogo rápido. Tamanha dignidade... parece que o jogo foi rápido. Mas eu creio que deve ter dado um tempo lá, sim. De acordo com o diálogo escrito... Sim, foi muito rápido. Foi muito tempo. Dá pra entender primeiro porque ela não duvida. Segundo, que ela já estava preparada, o questionamento não é uma dúvida se ela deveria ou não ser a mulher. Porque esse é um ponto. A humildade não é a mediocridade da autoestima. Ser humilde... Automaticamente ela sabia como aconteceria, mas não, como que se procede... Ser humilde não é ser uma pessoa com baixa autoestima. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei o quê, eu sou incapaz. Não é nada disso. Ser humilde
é reconhecer que você poderia ter limitações. E aqui no caso dela, ela diz, não, mas eu sou capaz. Não, sou sim. capaz. E a dúvida dela foi Só me diz como é que vai acontecer. A dúvida dela foi o seguinte, não, eu até de boa, né, até tudo bem, mas como se eu não conheço homem? Não conheço homem algum no caso, né? Pois é, como eu não conheço homem tal algum. menino, né? Tal tá, menino. mas assim, peraí, aquele Deus distante dos humanos, distante dos humanos, entra na história através desta mulher. Mas por que ele entra na história? Porque ela precisava de algo para tipo assim, o anjo precisava mostrar para ela que assim, não, tá vindo pelo poder. Mas por que Deus se faz homem? E nesta mulher, justo. Pensa que a distância do o ser humano, nós estudamos aqui o tempo inteiro, a distância do ser humano em Deus, o ser humano não consegue chegar. Por quê? E sendo que ela é porque hoje é a criatura manchada. Mas Deus ama tão intensamente que ele vai se fazer homem. E se fazer homem não é só um exemplo. Se fazer um homem é se aproximar da criação. Se ficar mais próximo de tudo. Através, ele precisa se aproximar e ele escolhe uma porta para entrar. Eu fiz, agora eu preciso saber entender o que está acontecendo. Mas essa porta escolhida é Maria. Por isso que muitas vezes o caminho correto para eu chegar a Deus é passar por essa porta, é passar por Maria. Por Maria eu encontro Jesus e chego ao Pai. Por Maria eu encontro Jesus e chego ao Pai. Quando eu vou a Jesus sem Maria, com que porta você passou? Não, mas eu não preciso. Peraí, o próprio Deus diz que precisa, ele se fez assim. Senão você vai achar que Jesus é só um exemplo de um bom homem. E ele é um salvador. Só que enquanto salvador, você vai ficar achando que, beleza, tudo bem, a cruz te libertou dos seus pecados. Tá, mas como é que você sobe no céu? Como é que você chega até lá? Como? Porque ela te libertou dos teus pecados. E os que você faz daqui para frente? Aqui é uma coisa, aqui é outra coisa, aqui é outra porque coisa. Você continuou pecando. A sua prepotência, a sua vaidade. Porque, beleza, mas você não disse que Deus está no tempo, está inserido, então a cruz é para sempre. A cruz é, mas você não. Você é um ser não inserido. Você é um ser que não é infinito. Só lembrando, se RG qualquer hora pode bater. Exatamente. Você continua agindo na história. Olha aqui, vamos avançar. Vamos avançar. Isso que é incrível. Versículo 39. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Cara, ela está grávida. Ela atravessou as montanhas, grávida. É uma mulher qualquer. É fraca, né? Igual que a gente falou de José. Que falou que José é velho. José saiu no meio da madrugada, no deserto, abaixo de 0, e os caras acham que José era velho. Aí aqui Maria, você vê tamanha força dela, tamanha força da missão? Ela foi na casa de Zacarias. Ela foi falar com a prima dela, a Isabel. Ela foi ajudar a prima que estava grávida e a prima era idosa. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Eita. Peraí. Isabel é judia. E certo? Até então... Zacarias é um sacerdote no templo. Então, eles são uma família atuante no templo. Uma família atuante. Olha que interessante. Versículo 41. Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. O João Batista, que estava no ventre de Isabel, estremeceu. E a Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ela ficou cheia do Espírito Santo porque Maria estava lá. Lembra que a gente falou que como é que Paulo disse que a gente só vai conseguir falar com Deus se nós tivermos o Espírito Santo? Isso. Mas como é que você vai ter o Espírito Santo? Paulo não falou. Mas a Isabel já matou a charada. Para ter o Espírito Santo tem que ter Maria. Se Maria estiver lá, o Espírito Santo está lá. Um dia um rei, né, um grande amigo me falou assim, que rezar o Ave Maria ou rezar a oração do Espírito Santo é praticamente a mesma coisa.
Onde Maria está, o Espírito está. E a gente vai entender como isso é verdade já já. Já já a gente vai entender isso. Olha que interessante. Isabel não ficou cheia do Espírito Santo só, mas a presença de Maria. A presença dela lá. Já com Jesus. Ela é o sacrário. Ela é a Arca da Aliança. E que nós falamos também nos podcasts anteriores que a Arca da Aliança é a própria Maria. Exato. Olha lá. Olha aqui que Isabel diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. O que a gente fala no Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Foi o anjo, né? Isso. O que mais? Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Quem foi que disse bendita és vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre? Foi a Isabel. Mas o protestante falou que o Ave Maria não está na Bíblia. Não está. Já achamos as duas partes. Acho que a gente tá... Será que tá já achamos as... não sei, acho que tem algo de errado aí, senhores galera. Protestantes. Olha lá, qualquer coisa, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Bíblia Sagrada, Ave Maria, edição olha de aqui, estudos, tá? Isso que é importante, que assim, outra ponto. Página olha o que ela disse. Isabel falou, no versículo 43, donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Adonai. Adonai. Totus tus Adonai. Olha o que a gente tem aqui. Quem está falando que Maria é mãe de Deus, Senhor com letra maiúscula. Sim. É a própria judia que frequentava o templo, que recebeu o milagre do anjo. Por isso que o primeiro dogma de Maria é Maria mãe de Deus. Maria é mãe de Deus. Não é mãe de Jesus só. É mãe do meu Senhor. Olha que coisa impressionante, cara. É assim, é uma judia. Para um judeu, essa questão de Deus... Não, deixa eu explicar. Não tem Deus Pai no Antigo Testamento. Procure no Antigo Testamento qualquer referência a Deus como Pai. Não vai achar. No Antigo Testamento, Deus é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor. Ele é o Eu Sou, o Exuá. É isso que ele é. Não é o Deus Pai. O conceito de Deus Pai não tem nem no Gênesis. Não tem nem no Gênesis. Em nenhum local da Bíblia, no Antigo Testamento, eu sou Deus não tem Deus Pai. Não tem Deus Pai. Então, da onde Isabel, uma judia, que trabalhava na liturgia do templo... Isso que eu ia falar agora. Como é que ela tirou essa... Da onde ela tirou a lógica de que o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, Senhor do Rei Davi, se fez um ser humano frágil na barriga de uma mulher, que se alguém desse um chute na barriga dela, aquele Deus morreria. Cara, a fragilidade é uma criança. Maria, a gente já discutiu isso, estava na primeira ovulação. A tradição da igreja determina que Maria estava na primeira ovulação. Nenhum óvulo dela foi desperdiçado. Então, no que seria a primeira menstruação, ela já engravidou. Engravidou. Isso, assim determina uma verdadeira menina, né? Assim determina a tradição. Então, muito provavelmente, ela vai ter ali entre 11 e 13 anos. Entre 11 e 13 anos, primeira menstruação. Talvez 14, dependendo, meninas um pouco mais tardias. Mas entre 11 e 14 anos, ela está nesse meio. Dá para a gente dizer 12 e 13, para pegar uma média? Sim. 12 e 13 para a gente pegar uma mediana. Aqui a gente tem assim... Isabel diz, é a mãe do meu Senhor. Essa judia não tem de onde ter tirado isso, se não é o Espírito que fala para ela. Então, Maria, mãe da igreja, é determinada aqui. A palavra diz, não é a tradição, a Bíblia diz Maria, mãe da igreja. Maria, mãe de Deus. Maria, mãe de Deus. Depois, mãe da igreja é só consequência. Mas o mais importante, mãe de Deus. Versículo 44. Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada... Cara, isso que é interessante. Olha o que ela disse. Ela não falou assim, ó. Desde quando eu vi você grávida? Entrando aqui, eu percebi que aí dentro estava Jesus, que é um Deus feito menino, da qual eu nem acredito, porque eu nem sabia que Deus se faria menino. Né? Ela não falou nada disso. Ela disse, eu só ouvi a sua voz. E já sei. Ela não ouviu a voz de Jesus no ventre, ela ouviu a voz de Maria. Só de ouvir a sua voz... A minha criança, né, que é João Batista, estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas.
Coisas que ela nem sabia que foi dita, para falar a verdade, né? Agora, olha só. Olha o que Maria disse. Olha o que Maria disse. É o magnificar, né? Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Ó, humildade. Olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Senhor protestante, você faz parte das gerações? Por que você não proclama bem-aventurada? Está escrito aqui na Bíblia. Tá. Maria disse, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Uhum. E por que você não está proclamando Maria bem-aventurada? É que ele não chegou nessa parte da Bíblia. Eles cortaram essa parte. Porque, aí, versículo 49, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que os temem. Manifestou o poder do teu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, o seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Lembrando que Deus vai cumprir a sua promessa de salvar a humanidade. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses em missão. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Cuidando da prima idosa que estava grávida. Ficou lá 3 meses. Depois voltou para casa. Ah, que maravilha. Depois a gente vai ter aqui, temos o nascimento de João Batista, aqui de Isabel. Vamos pegar o capítulo 2, versículo 1. A gente vai ter assim, ó. Olha que coisa. Naqueles tempos, apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo do Quirino, na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, para se alistar com sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias. Então, Jesus nasceu na manjedoura, sabe bem, aí nós temos o presépio, mostrando como Jesus nasceu. E o ponto para a gente destacar aqui é o seguinte, lá no versículo 15 vai ter assim, ó, lá no nascimento, né? Depois que os anjos visitaram os pastores, lembram disso? Os anjos visitaram os pastores? Beleza. Depois que os anjos deixaram os pastores, eles voltaram para o céu. Falaram os pastores uns com os outros, vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Versículo 16, foram com grande pressa e acharam quem? Maria e José. E depois, o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram que se lhes havia dito a respeito desse menino. Todos os que ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Agora, Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Me veio uma dúvida agora. Aproveitando que nós fizemos José, e eu tinha essa dúvida, e agora apareceu de novo a mesma dúvida que eu não fiz agora, eu vou perguntar. Estamos com quanto tempo? Só pra gente... Aconteceu o seguinte, que o anjo apareceu em sonho para José e falou assim, vaza daí que querem pegar vocês. Beleza? Certo. Foi no mesmo tempo que Maria, Jesus nasceu? Porque ela já não estava, hoje tem aqueles períodos de ter um tempo. Não. O anjo falou para José fugir antes de Jesus nascer. Sim, antes de nascer. Agora que me veio essa dúvida. Logo que Maria ficou grávida, Porque Maria contou para José. Não foi antes. Foi antes. Bugou. Então, olha que importante. Maria conservava tudo isso em seu coração. Depois, a gente vai ter, ainda aqui no capítulo 2 de Lucas, se nós formos no versículo 25, no versículo 25, olha o que nós temos. Nós temos a profecia de Simeão, quando Maria leva Jesus ao templo. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Lembrando que esse homem é judeu, tá? Então, o Cristo do Senhor não é para ele necessariamente o filho, não era. Seria um ungido. O que é Cristo? Cristo significa ungido, ou seja, para ele, o descendente de Davi. Que é algo que os judeus esperam. Então, ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor, que é o descendente de Davi.
Vamos lá. Versículo 27. Impelido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. E tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nesses termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória do vosso povo de Israel. Versículo 33. Seu pai e sua mãe... Então, quem está dizendo que José e Maria são pai de Jesus, Deus, é a Bíblia. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a sua alma. Caramba, cara. Imagina a mãe ouvindo isso. Uma espada, seu filho vai ser assassinado. E essa espada vai transpassar na sua alma. Os dois vão sofrer. Lembra que a gente falou que Adão e Eva passaram a viver um eterno sofrimento, e esse sofrimento é lamúria constante? Maria pega o seu sofrimento e eleva a Deus. Por isso que muitos dos santos, quando passam pelo martírio ou passam por uma doença profunda, eles não sofrem na alma. O corpo sofre, mas eles oferecem o sofrimento a Deus. Porque o sofrimento é moeda de salvação. Sabe quem, assim, posso até estar falando besteira, mas eu li um relato sobre o Padre Léo, né? Pois é. O Padre Léo, sofrimento no corpo, mas a alma dele estava bem... Eleve o teu sofrimento, ofereça teu sofrimento a Deus, porque diferentemente de Adão e Eva, que só lamuriaram o sofrimento, tudo que a gente passa na nossa vida, dos sofrimentos psicológicos ou da carne, não necessariamente peça a cura. Não é esse o pedido. O pedido é: ofereça a Deus essa dor. Mãos, vamos lá, Pai, ofereça a Deus esta dor. Pedindo a cura também, mas ofereça a Deus. Sim. Porque aí o padre Márcio fala assim: encare com dignidade o sofrimento. Exatamente. Encare o sofrimento com dignidade. Olha como Maria, ela soube que uma espada transpassaria a alma dela. Muito legal. Vamos pegar ali ainda no capítulo 2. No capítulo 2 a gente tem a passagem de Jesus com 12 anos. Sim. Que Jesus se perdeu. E lembra que Jesus se perdeu? Falamos disso aqui. Falamos aqui com José no último episódio. Jesus se perdeu, meu. E quando se perdeu lá no templo, Maria e José ficaram procurando Jesus 3 dias. Imagina, né? Falamos assim, imagina a mãe quando perde o filho lá na Aparecida do Norte. Imagina o desespero. Versículo 48 do capítulo 2. Quando Maria e José viram Jesus, ficaram admirados. Mas por quê? Porque aqui no versículo 46 a gente tem que Jesus estava no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria das suas respostas. Mas quem ensinou... ser muito novo, né? Passar, transmitir tanta sabedoria. Mas olha que interessante, versículo 48. Quando eles Maria e José, ouviram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste, né? Aquele negócio bem de mãe. Moleque, porque você já viu o moleque? Ela não sabe se ela tá nervosa, se ela tá feliz. Ou se dá um tapa na orelha. Porque encontrou, imagina o desespero. Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procurastes? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas do meu pai, né? Assim, respondam. Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, Jesus desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Isso é importante. E tá batendo as centralizações, submisso, das duas submisso histórias. É Jesus obedecer Maria e José em tudo. Em tudo. Obedecer Maria e José em tudo. Tanto é que olha o que nós temos na continuação. Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus crescia em estatura. Quem é que dava alimento para ele crescer em estatura, né? Maria e José. Porque se deixasse o moleque passado fome, ele teria morrido. O Deus teria morrido. Imagina, né? Deus estava nas mãos de José e Maria. E
Assim, você nunca vai ter uma tarefa menor do que ou maior, desculpa, do que a graça que você vai receber para executar aquela função. Sim. Então, se você tem algo na sua vida para realizar, e você não se acha tão grande, saiba, Deus jamais vai te dar um fardo pesado demais. Ele sempre vai te tornar forte para carregar aquele fardo. Sua mãe guardava todas as coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria. Quem é que deu sabedoria para ele? Jesus, Maria e José. Maria e José. Quem foi que ensinou para Jesus todas as coisas? Ou ele já nasceu lendo, escrevendo, falando 15 idiomas? Maria e José. 15 idiomas. E sabe o que é um ponto importante? Ele também crescia em graça. Ele crescia em graça. Olha que interessante, cara. Jesus foi homem em tudo. Até na necessidade da graça do Pai. Ele crescia em estatura, sabedoria e graça. Porque senão a gente vai ficar achando que ele é um Deus que fingiu ser homem, sabia? É porque ele estava disfarçando. Ele não foi homem em tudo, ele estava fantasiado de homem. Ele realmente veio trazendo toda a história. Ele era um Deus fantasiado de homem. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai achar que Jesus se vestiu de homem, se fantasiou de homem e veio para cá. Mas na verdade ele era Deus. Não é isso. Não é isso. Ele é Deus em todas as coisas, mas ser humano em todas as limitações de um ser humano. Ele tomava uns supapos, né? Como Maria, ele só não pecou, obviamente. Nem ele pecou, nem Maria pecaram. Nem Maria pecou. Mas se Jesus era Deus, por que ele não desceu da cruz? Porque não podia. Porque ele era homem. Ele era homem, né? Ele era homem, não era o Hércules. Olha lá, isso que é importante, ó, essa dependência. Depois, vamos continuar aqui para a gente entender as bodas de Caná. Vamos lá em João capítulo 2. Vamos em João capítulo 2 para a gente entender uma outra coisa aqui, ó. Vai lá, Lê. João capítulo 2. Vibrou o negócio que fez baixo, gente. Desculpa aí. João capítulo 2, versículo 1, nós temos a bodas de Caná. Tá, mas o quanto que Jesus era submisso? Muito. O quanto que Jesus obedecia a Maria em tudo e obedecia a José em tudo? O quanto? Vamos olhar bodas de Caná. Por isso que assim, os protestantes dizem, não, mas Jesus não faz o que Maria quer. A Bíblia disse que fazia tudo. Era submisso. Não tem outra coisa mais flexível do que submisso. Para você ter ideia, o submisso é mais forte do que obedecer. Muito mais forte. Você explicou bem Procurem José. No Aurélio o que é submisso. Vamos lá. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1 de João. 3 dias depois celebrava-se bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, ele já não tem vinho. Jesus lhe respondeu, mulher, isso compete a nós? Oxi, de novo, né? Igualzinho lá no templo que ele disse, mulher, eu estou aqui na casa do meu pai. Jesus disse, mulher, isso compete a nós? Tem a ver com isso. Minha hora ainda não chegou. Tipo, eu não posso fazer nada, minha hora não chegou ainda. Minha hora não chegou. Eu não posso fazer isso aqui agora. Quem mandou eles não ter colocado os vinhos na quantidade certa? Versículo 5, né? Igual Maria deve ter pego Jesus lá no templo junto com os doutores da lei, né? Só pegou e falou, vem cá, gente. Né? Aqui ela só fez assim, ó, não teve nem conversa. Versículo 5 foi, disse então sua mãe, não teve ela conversando com ele, né? Teve só assim, ó, disse então sua mãe aos serventes, só faz o que ele fizer, o que ele disser. Fazei o que eles vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Sabe o que é isso? Mais ou menos uns 100 litros. Tinham 6, ou seja, 600 litros. Tinham 600 litros de água. Se fosse nos dias de hoje, né? Eu acho que dá só uma ressalva aí. Uma caixa d'água. A mãe tinha dado uns tapas. Aqui, eu tô falando pra você pegar o negócio e fazer. Não, ela só falou assim, ó. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações de judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Versículo 7. Jesus ordena-lhes, encheis as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora de seguir Jesus e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho,
Não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois eles tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhes: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, a gente serve o menos bom. Mas tu guardastes o melhor vinho até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-se em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Olha que importante. Olha que importante. Maria intercede, ela intercedendo, porque ela é o acesso para Jesus. Imitai Jesus em tudo, mas Jesus como Deus, tamanho é a distância de nós criaturas pecadoras nele, que os sacramentos nos libertam de todo o pecado, mas Maria é a via, é a porta que chega até Jesus. Quer ver? Olha o que acontece. Só uma conclusão, se eu estiver errado também me corrija, que eu sou aquele cara, eu sou o cara que não manjo nada, gente, só pra vocês saberem aí, né, nós estamos aprendendo aqui. É verdade que quando acabava o vinho numa festa, tinha, tipo assim, os noivos realmente falando: esse cara pelo amor de Deus, não tá? Não, o vinho não pode faltar. Seria vergonhoso. Vergonhoso. Era vergonhoso, o vinho não mesmo, pode faltar. Por isso que tem aqui, né? Para não faltar, eles colocavam o vinho menos bom. Então todo mundo tava embriagado, ninguém sentiu o gosto mesmo, então. Mas é verídico mesmo, tem que ter vinho até o final. Se 10 dias. Todo mundo embora, ainda tem que ter vinho. Ainda tem que ter vinho. As pessoas vão embora e sobrou vinho. Mas olha, só você pensar assim, igual casamento hoje em dia, não é vinho. Se faltar comida, todo mundo reclama. Todo mundo, faltou comida aqui. Ô, galera, só mais uma coisinha antes que o Thiago tá pegando aqui. Vamos lá, submisso. Disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, docilidade, obediência, subalternidade. Ou seja, é isso aí mesmo, é algo lá em cima e tem que fazer e pronto. Não questiona. Enquanto ser humano, Jesus é submisso a Maria e José em tudo. E esse é o ponto importante, porque a gente fala assim, tá, mas será que essa relação continua? Depois que Jesus subiu ao céu, será que essa relação continua? Vamos pegar como continua? Porque lembra que Paulo falou que o ser humano, sem o Espírito Santo, ele não consegue chegar a Deus. A gente viu que Isabel conseguiu o Espírito Santo na hora que Maria falou com ela. Tá, mas os apóstolos também conseguiram o Espírito Santo, não foi? Quando foi que os apóstolos conseguiram o Espírito Santo? Lá em Pentecostes. Tá, mas eles chegaram lá, acordaram, começaram a rezar e pum, veio o Espírito Santo? Não, foram... Vamos ver o que eles estavam fazendo? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Né, pra falar a verdade. Vamos lá entender. Jesus ascendeu no céu, né? Jesus ascendeu ao céu, desculpa. E a gente vai ter aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Jesus tinha acabado de ascender ao céu, tá? No versículo 11. Agora, no versículo 12, estão lá os discípulos, né? Voltaram eles, então, para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que eles estavam lá, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, que foi o local onde eles fizeram a última ceia, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, o irmão de Tiago. Ou seja, estava a igreja lá, né? Sim. A igreja estava lá. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria. Pronto, tá aí a igreja iniciante com Maria, o protestante. Tem Maria na sua igreja? Página 1746, tá? Maria. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 12 a 14. A igreja primitiva, na sua primeira missa, na sua primeira reunião, já tinha Maria. A sua tem Maria? Eu acho que não. É importante anotar. Procura lá, ver se tem. Atos dos Apóstolos, 1:12. Aí... Olha que interessante, então Maria estava com eles. Contando os dias, a gente sabe que do domingo, a gente sabe que do dia da ascensão, da ascensão de Jesus, a gente sabe disso. Que até o dia do domingo do Pentecostes, contam-se 9 dias. 9 dias. Se nós continuarmos aqui, versículo 15, a gente vai perceber que eles continuaram rezando, escolheram outro apóstolo, a vida tocou. E aí, ao longo do 9º, quando chegou no 9º dia de oração com Maria, tipo novena,
Lembrando, com Maria, galera. Com Maria. Se você ficar 9 dias, na tradição católica, 9 dias de oração com Maria, chamamos de novena. Não tem novena sem Maria. Não. No 9º dia da novena, com Maria, que é o capítulo 2, versículo 1 de Pentecostes, porque não teve Espírito Santo aqui ainda, né? Mas aí no 9º dia, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Chega... Nossa, tá... Então, irmão, o Espírito Santo com Maria... Com Maria. E detalhe, não foi um dia só não, hein, galera? Chama-se novena, só para um detalhe aí, tá? Então, você quer ter o Espírito Santo? Maria na sua vida. Ela é a porta. Passe com Maria. A porta do céu. Porque se você passar com ela, se você passar nessa porta que é Maria, o Espírito Santo vem. E aí, quando o Espírito Santo vem, o Paulo falou em Romanos, capítulo 8, ele vai dizer que aí sim o Espírito Santo é o nosso advogado, o nosso tradutor. Não à toa, a igreja jamais esqueceu Maria. Jamais. A igreja esteve com Maria em todo momento. Vamos pegar a cena de Maria, que talvez seja para a gente o fechamento. A gente vai encontrar ali João, capítulo 19. Jesus aos pés da cruz, logo antes de morrer. E acho que a gente vai ficar com essa mensagem aqui. Pés da cruz. E vamos tentar refletir sobre ela. João, capítulo 19. Ele fala das passagens, eu vou lembrando de música, gente. Versículo 25. Nós temos a seguinte ponto. E vou deixar uma lição de casa para protestantes aqui. Tá? Porque a tradução deles vai estar diferente dessa. Galera, hoje o bicho tá pegando pra vocês, protestantes. E eu vou deixar uma lição de casa para vocês. Vocês vão procurar esta leitura no original grego. No original grego. Pode procurar que tem na internet. E você vai encontrar a palavra que na tua Bíblia vai estar para casa. Para casa. A palavra que na sua Bíblia tiver para casa, procure a real tradução dessa palavra do grego. A nossa está correta. Então você vai ver aqui e vai bater depois com o dicionário grego. Vamos lá. Versículo 25 do capítulo 19. Jesus na cruz, logo antes de morrer. Jesus, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria, que é a mulher do Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que a amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. Peraí, mas lá no Gênesis, Deus não proclamou a condenação para a mulher, ou não disse para a serpente, a mulher vai pisar na sua cabeça? Peraí, não, para. Vamos voltar. Para encerrar nosso podcast, vamos voltar onde começamos, Gênesis capítulo 3, versículo 14. Vamos voltar aonde começamos. Lá no versículo 15, Deus disse para a serpente: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Volta para João. Lembra que a Bíblia é um rocambole? Volta para João. Capítulo 19, versículo 26, desculpa. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. Opa, é a mulher e a descendência dela, né? Então tá aqui a mulher e a descendência dela? Tá bom, vamos continuar para ver o que aconteceu com essa descendência. E detalhe, mulher com letra maiúscula agora. Maiúscula. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Então é a descendência. E dessa hora em diante, o discípulo recebeu como sua. Bíblia protestante, a sua vai estar. Recebeu em sua casa. Não é casa, é sua. O discípulo recebe Maria como sua. Sua, inteira. Isso quer dizer que o discípulo sem Maria deve ser algo incipiente, vazio, raso, porque Jesus lá na cruz, com a boca toda estourada, logo antes de morrer, ia se dar ao trabalho
Porque Maria está com a família dela aqui. Sim. João está com a família dele aqui, porque a mãe de João está ali na cena. Por que Jesus ia se dar o trabalho de soltar a frase: mulher, eis aqui o seu filho, filho, eis aqui a sua mãe, e a partir de agora, aquele discípulo, que a gente sabe que é João, a recebeu como sua inteira. Olha a importância de Maria. A importância de Maria. E aí a gente quer saber se na profecia essa descendência vai se realizar. Vamos para Apocalipse. Vamos para Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Tá? Apocalipse capítulo 1. A gente foi do Alfa Ômega. Fomos do princípio ao fim. Fomos do Gênesis ao Apocalipse e é lá que a gente vai terminar. Apocalipse capítulo 1. E como a gente vai ter... Fala da Maria do início da Bíblia ao final da Bíblia, né? Ela tá em todos os momentos. E como é que você falou? Só fala o necessário, né? Pois é. É só o básico. Só o suficiente. Só o suficiente. Só o suficiente. Aqui a gente tem Apocalipse. Nós temos o Apocalipse de São João. Capítulo 12, perdão. Falei porque eu ia outra coisa. Capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. A profecia. Como é que vai ser no fim dos tempos? Porque a mulher está desde o começo. Essa mulher que vai pisar na cabeça da serpente está desde o começo. Uhum. E ela não só é a mãe de Deus, como nós vimos aqui, ela virou a mãe da igreja, a mãe do discípulo. E com a igreja, ela trouxe o Espírito Santo, enviado por Deus. Ela é a porta que leva para o céu. Tamanha a importância dela, que olha o que acontece em capítulo 12, versículo 1 de Apocalipse. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 das estrelas do céu, e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro, para ir ser sustentada por 1260 dias. Vamos pular e vamos até o versículo 17 agora, no mesmo capítulo. O dragão, então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunhos de Jesus. Quem é a descendência da mulher? Os que guardam o mandamento de Deus e têm os testemunhos de Jesus. Quem é o guardião dos mandamentos de Deus e quem é que tem o testemunho dos santos mártires que estão sendo imitadores de Jesus? A igreja. Então, a igreja é o meio da salvação. Esta mulher, ela é a própria igreja. Da mesma forma como Deus Pai gera o seu filho, Maria gera a sua igreja. E ambos estão juntos. Não tem céu sem Maria. Ave Maria. Ave Maria, né? A gente pode falar mais pra frente como é que a igreja inseriu Maria na história. Nossa. E como é que foi reconhecendo a presença de Maria o tempo todo. Mas, para esse começo, acho que tá bom. Para esse começo, gente, foi 1h40, acredito eu, de podcast. Com muitos ensinamentos de forma descontraída para vocês. Muitas pessoas têm dúvida de explicações. Nós estamos trazendo para vocês do início ao fim, tirando as dúvidas com o Fagner, né? Temos hoje o Alex, que tirou algumas dúvidas também. O Luke tirou as dúvidas da câmera, que ele está filmando aqui para nós. Logo subirá no YouTube. Fagnão, é isso. Terminamos. Vamos ter mais para o próximo podcast e continuação. Acho que vamos ter que fazer uma continuação. Acho que a gente vai ter que falar de Maria na igreja. Porque agora... A gente vai ter que falar de Maria na igreja. Maria na história da igreja. Vamos tratar dos dogmas. Vamos tratar das aparições de Maria. E vamos ver se a gente consegue falar até de Nossa Senhora Aparecida. A questão agora é que a gente vai ter que continuar. Não vai ter jeito de terminarmos. Muito bom, muito bom. Pelo menos esse ano a gente tem que terminar.
É isso aí, cara. Como é que a gente pode encerrar? Com uma Ave Maria, né? Ah, mas espera aí, antes de falarmos, eu erro o nome toda vez do estúdio que nós estamos aqui hoje. Por favor, Fagner, fala Funk aí. daqui. Funk daqui. Obrigado. Agradecemos ao Lu, ao Henrique aí que nos auxilia aqui, né? Com um som maravilhoso, com tudo que traz aqui. Que Deus abençoe vocês grandemente, que vocês cresçam cada vez mais. Qual que é o telefone da... Funk Duck. Funk Duck. Fala aí pra nós. Eu sou ruim, eu não sei falar essas coisas. 95321-2317. 95231 5321 2317. Entre em contato com a galerinha aí as redes sociais, WhatsApps. E marquem trabalho aqui nesse estúdio maravilhoso, gente. Isso, ele trabalha com fotografias também, pra nós encerrarmos aí, tá? Chamam eles aí pra fazer um agrado, um precinho camarada. Fala que viu no podcast direto da Arca. Muito obrigado, gente. É isso aí, vamos galera. encerrar lá. Possamos encerrar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente fica e permanece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, e fica pra vocês aí, ó. Ave Maria. Beleza? Tchau.